Olá, possivelmente se está neste canal sabe que eu sou Isabel do Maria Coração, canal de crochê, mas aqui, apesar de estar a fazer crochê, os vídeos serem 1 hora a fazer crochê, não vou, pelo menos vou tentar não falar de crochê. É difícil. Eu tenho feito os vídeos em silêncio e agora vou fazer a experiência de ir falando, não muito, mas vou falando. O objetivo eram vídeos de 1 hora a fazer companhia a quem faz crochê, tricô, arreolos, bordados, ou a quem pura e simplesmente tem que estar a fazer outra coisa qualquer e que às vezes sinta um pouco de solidão. Porque eu vejo nas estatísticas do outro canal que quem me acompanha tem essencialmente acima de 55 anos. Eu tenho 60, por isso talvez vá tentar, sem ter o dom da palavra, vá tentar ir conversando sobre outras questões do dia a dia e assim vamos fazendo companhia. Talvez um dia possa fazer isto em formato de live, mas é complicado acertar com a hora, que dê para várias pessoas, mas quando tiver mais subscritores, talvez consiga encontrar um horário que dê para ir estando. Fazer companhia. Eu gosto de estar em silêncio. Talvez pelas características autistas que tenho. Tenho que ir vendo como é que isto fica. Sempre gostei do silêncio. Ou melhor, eu não gosto de barulho. E por vezes, ao longo da vida, tive que estar em ambientes mais barulhentos e conviver com pessoas mais expansivas, digamos assim. E tenho problemas com isso, tenho. É muito complicado. Se às vezes estou com o computador no YouTube, com a televisão sem som para eu ler as legendas, aquelas leads com letras gordas que vão passando como nos jornais. É para estar a par, para aprender. Eu, como lido com idosos já há alguns 8 anos, noto que envelhecemos um bocadito mais depressa quando deixamos de nos interessar. Eu compreendo. A minha mãe ainda não fez 80 e eu às vezes olho para ela assim. Se bem que a minha mãe tem a companhia do meu irmão que tem limitações cognitivas e fazem companhia e ela tem que se levantar um bocadinho por causa dele e por causa da gata, mas já não tem muito, pronto, já não tem assim muitos sonhos, muitos objetivos, já não tem metas a cumprir. Mas temos que ir indo, não é? Não podemos ir abaixo. Eu tenho nos últimos 4 anos lidado com idosos, uma senhora tinha 98. Agora estou com um senhor que tem quase 97.
pessoas sem, claro, sem problemas de maior. Este senhor até nem tem problema nenhum, a não ser a tensão demasiado baixa, mas isso também se regula. A outra senhora tinha diabetes, pessoas, sem incontinências, a andar bem, por acaso os 2 a precisarem de aparelhos nos ouvidos, aparelhos de audição, mas não era nada por aí. E a pandemia veio fazer com que muitas famílias ficassem com receios. E os idosos, começaram a ficar mais paraditos, ou porque às vezes também sintam que as pernas já não caminham com muita firmeza, começaram a ficar mais paraditos, mais fechados, mais isolados do mundo e começam a envelhecer mais rápido. Às vezes reparo, claro, há exceções, como é óbvio, mas reparo, por exemplo, na televisão, aquelas senhoras que fazem 100, 100 e qualquer coisa e anos, poucos senhores existem. Os senhores, mas as senhoras, geralmente tiveram uma vida de trabalho, sempre, não é? Toda a gente. Conviveram e têm famílias grandes. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, lá está, o começarem a deixar de se interessar, de conviver. O senhor com que eu estou comunica com a senhora que está de dia, mas enfim, ela também só se comunicar à hora do almoço, porque ela toma conta da casa, a casa é grande, com um cão. Comunica com uma nora que está lá um bocadito, 2 horitas ou nem tanto, e comigo à noite. E deixou de se interessar, por mais que eu puxe por ele. Os jogos de futebol ainda é assim aquela coisita que puxa mais. Mas lá está, deixarmos-nos de nos interessarmos, termos sonhos, objetivos, metas, seja lá o que for. A família às vezes também não está muito para nos aturar, não é, porque lá está, já não nos não querem preocupar os idosos, não lhes contam tudo. É uma fase complicada, sou-vos sincera, e às vezes deixa-me assim um bocadinho, porque para lá caminhamos, ou eu para lá caminho, e vou-me abaixo. Isto de trabalhar com idosos às vezes não é tanto, no meu caso neste momento já trabalhei num lar, já vi coisas muito esquisitas, muito feias, doenças, mas não, neste momento estou ao domicílio, digamos assim, mas há aquela parte emocional, aquela parte psicológica que mexe um bocadinho comigo. Mas já voltando ao silêncio, gosto do silêncio, mas acredito plenamente que não é fácil. Tenho 2 filhos e um detesta e o outro até tolera. Eu, por acaso, até no carro, ando sempre com o rádio desligado. Uma coisa, e estava a fazer os vídeos em silêncio. Mas agora vou experimentar ir conversando um bocadinho. É o silêncio e o falarem comigo em tom normal. Quando alguém leva o tom de voz,
parece que bloqueio. Tive que conviver com uma pessoa há assim muitos anos, pessoa muito perto. Eu só depois, mais tarde, quando já não tinha que conviver com a pessoa, é que reparei que às vezes quem fala alto, não é? Quem começa na conversa a elevar o tom de voz, não é quem fala alto. Há pessoas que têm o tom de voz normal alto, ou porque foram professores de educação física, ou porque outras profissões que foram obrigados a falar alto, às vezes ficam com o tom de voz um bocadinho acelerado, mas estava-me a enganar. Mas as pessoas, quando estão a conversar, e depois vim a pensar, as pessoas começam a elevar o tom de voz quando estão com medo ou quando não têm propriamente muita razão. Querem ter, mas sabem que não têm. Lá está outra forma de ter medo. E então elevam um bocadito a voz como defesa. Faz lembrar, por exemplo, quem se justifica muito. Eu costumo dizer, ui, quando alguém vem para o pé de mim, ou até por escrito, que eu não convivo assim com muita gente. Convivo mais por mensagens, por escrito, porque as clientes, as meninas do outro canal. Mas quando alguém vem com muita justificação, fico logo pé atrás. Nós, quando temos a nossa razão, a nossa segurança, eu pelo menos não me justifico. É não porque é não, é sim porque é sim, não quero porque não quero e não tenho que justificar. Lá está, estava agora aqui um bocadito em silêncio e não me faz diferença. Embora digam que havia um livro que há uns anos valentes que acho que quem é da minha geração leu, até porque fomos uma geração com alguns problemas, a geração anterior não se divorciou tanto, a minha geração começou a ter muito divórcio. Eu lembro que era o livro Os Homens São de Marte e as Mulheres de Vênus. Não me perguntem, eu não tive muita paciência para o ler todo. Apesar de ter problemas também, não tive assim muita paciência. Mas houve alguns conceitos que fiquei. E realmente é bem verdade. Nós, mulheres, os nossos pensamentos são um bocadito como restinhos de linha, baralham-se todos. Se começarmos a falar, por isso é que precisamos de amigas, os homens também. Eles é que têm a mania que não, vão para a caça, para a pesca e que não falam com ninguém.
mas nós às vezes precisamos até de falar com o companheiro, ou com uma amiga, passamos muitas horas ao telefone, porque precisamos de verbalizar os pensamentos para os desenvencilharem uns dos outros. Temos a cabeça como se fosse uma máquina de lavar, tudo lá dentro, máquina de lavar, roupa. Temos tudo lá dentro. E se começarmos a conversar, às vezes precisamos conversar, não porque precisamos de opinião de outra pessoa. Há quem precise, óbvio. Mas às vezes muitas de nós até já têm ou ficam com a opinião. Precisam é de verbalizar como se estivessem a pôr os pensamentos em ordem. Por isso é que muita gente aconselha: escrevam. Está-se a voltar outra vez muita coisa ao antigo. E eu tenho reparado que, primeiro, está muita gente a sair das redes sociais, ou pelo menos não é que estejam a sair totalmente, não passam lá tanto tempo. Claro que ainda é uma minoria, mas já é uma tendência. E estão a voltar à escrita, a ter caderninhos. Eu tenho paixão por caderninhos, tenho aqui uns poucos que ainda novinhos, empacotadinhos, mas, enfim, sou das pessoas que têm paranoia por caderninhos. Gosto de escrever, embora se vá perdendo um bocadinho o jeito. Mas lá está, dizia então nesse livro que as mulheres precisavam de verbalizar, precisavam de conversar com os companheiros, às vezes não tanto para estarem à espera de opinião ou de aprovação, mas sim para organizarem os pensamentos. Os homens têm os pensamentos em caixinhas, em gavetinhas. Não conseguem resolver, metem um assunto na gaveta e fecham. Um dia talvez já voltem a abrir, ou nem por isso. Enfim, vale o que vale. De vez em quando ainda ouço assim, ainda vejo qualquer coisa sobre esse livro, mas possivelmente muitos outros já se terão escrito. Eu tive uma fase que lia muitos livros, muita coisa de autoajuda, mas não, neste momento não, já encontrei o meu caminho, já não vou tanto, mas nós fomos uma geração com alguns desequilíbrios, com algumas crises financeiras mundiais, e talvez tivéssemos precisado mais de livros de autoajuda do que propriamente outras gerações. E havia assim uns quantos mais profissões que tenham que estar em silêncio. Há uma profissão que eu me mete, nunca iria para essa profissão. Bem, isto hoje em dia não se pode dizer nunca, mas não conseguiria. Trabalhei com alguns e tive muito tempo fechado em escritórios, mas com muita responsabilidade nas mãos, muitos números, muitos cálculos, muita coisa, ai credo. E tinha várias vezes, como era gerente da empresa, tinha que ir ao gabinete dos contabilistas, que era uma empresa à parte,
mas contabilidade, contabilistas, acho que é uma profissão que eu não conseguiria. Profissão muito parada, que estão muito parados. Muita responsabilidade. Também têm que estar em silêncio, coitados, não se podem distrair de nada. Têm que estar ali a olhar para o computador, com tabelas e coisas a preto e branco. Nem podem pôr assim umas florinhas, digo eu, não é? Hoje em dia também já não sei. Mas nós no crochê podemos trabalhar com cores, coisas bonitas. Quem está a trabalhar em casa não deve. Há essa ideia de quem trabalha em home office, que se levanta e pode ir tomar café, e que pode ir apanhar ar, e que pode ir fazer não sei o quê. Se vai fazer não sei o quê, deixa de fazer crochê. E lá estou eu a voltar ao crochê, mas pronto. Temos que ter, ou eu tenho, um horáriozito valente. Eu até trabalho mais horas do que se estivesse empregada em algum lado. Mas, enfim, eu só me lembro de trabalhar tantas horas quando estive a trabalhar numa papelaria. Tinha que ir às 6h30 pôr os jornais e revistas no sítio, preparar as entregas, estava numa aldeia com muitos hotéis, era uma aldeia turística. Tinha, sozinha, preparar as entregas, jornais e revistas para os hotéis, para os escritórios que havia por perto. Para os cafés, para os cafés. Também havia vários cafés. Hoje já não sei como é que isso é, já lá vão 8 anos que deixei. Hoje nem sei como é que funciona. Tive que deixar, tive que fechar porque a imprensa começou a ir por aí abaixo. Já vinha e começou a ir por aí abaixo. Jornais online, revistas online. Se bem que ainda há um jornal que parece que se vende bastante. Conseguiu manter-se. É o jornal do Cristiano Ronaldo, não é? Correio da Manhã. Também tem os canais a apoiar, tem o jornal Record. É todo um grupo que se apoia um no outro, mas a imprensa, claro que a imprensa é escrita. A imprensa, jornais, passou, não sei como é que está neste momento, mas pronto, tive que fechar. Mas só trabalhei assim tanta hora seguida, todos os dias. Eu tive 3 anos que não sei o que foi Natal, passagem de ano, feriados, porque ia trabalhar todos os dias. Que estava numa zona turística, era nos feriados e fins de semana que tinha mais movimento. E era das 6h30 às 6h30. Só me lembro de trabalhar assim tanta hora seguida. Mas aqui no crochê é com gosto, mas tenho o meu horáriozinho e não abdico. E os meus filhos já sabem que não é para a mãe largar isto de qualquer maneira, que não é para largar a meio da tarde, não. Se tenho alguma coisa a fazer, faço tudo de seguida, alguma saída, compras, o apoio à minha mãe, ao meu irmão, que às vezes têm consultas, tudo muito bem, deixo tudo para o mesmo dia, assim de seguida, horários seguidos, e depois sento-me horas aqui. Gosto de fazer crochê assim sentada a uma secretária. Se calhar foi vício que me ficou. Que engraçado, tenho que colocar essa questão lá no outro canal. Como é que fazem crochê? Ou pelo menos as meninas
que fazem muitas horas seguidas. Eu apanhei este jeito de estar uma secretária, estou uma secretária, aqui ao pé da janela. Quando às vezes à noite vou para o sofá, ou quando estou com o idoso que tenho que estar no sofá, também não é muito tempo, não chega a 1 horita a fazer crochê. E pronto, estou ali no sofá, mas não gosto. Parece que o trabalho fica mais amarrotado, fica-me a doer mais as costas. Pronto, se calhar é mesmo jeito. Aqui estou numa secretária, dá a sensação que o trabalho está aqui mais sossegadinho. Por acaso está um bocadinho amarrotado. Não é uma questão de eu pôr mais direito. Eu obrigo-me a estar com as costas mais direitas. Para não formar tanta barriga. Que é uma coisa que as crocheteiras, se calhar, temos um bocadinho de tendência. Se não fizermos um bocadinho de ginásio, eu não faço, não tenho pachorra. Não consigo. Lá está. Barulho da música. Já às vezes tem aquela música pum, pum, pum. Barulho das outras pessoas. Não. Vou caminhar. Ultimamente nós estamos no final de janeiro de 2026. Portugal está a ser assim um bocadito castigado, não é bem castigado, mas porque isto faz parte da natureza. Muitos dias seguidos de chuva e o facto de não ir caminhar está-me a provocar estou a voltar às minhas crisesitas de ansiedade. É complicado, é complicado. Mas cada um tem que viver do seu jeito. Então em vez de caminhar, tenho dedicado às limpezas, arrumações. Não é aquelas limpezas assim normalzitas do dia a dia, não. Essas a mim não gosto de mudar as coisas de sítio, gosto de arrumar, pôr panos para lavar, pôr outros. E tenho tentado descontrair dessa forma, porque tenho alguns problemitas. Possivelmente muita gente também tem. Aqui numa esquina. Se não me engano, estou habituada a fazer este ponto e a terminar. Agora vou experimentar fazer mais carreiras. Já há alguns canais, mas estão em formato live. Mas no Brasil penso que já há canais com assim a acompanhar alguém que esteja a fazer trabalho em crochê. Em Portugal temos a dona Ana Paula Gil com Momentos de Crochê. Não sei se ainda faz, pelo menos no final do ano passado fazia uns diretos a fazer crochê muito longos. Temos a dona Rosa Artes de Rosa Cravo, que também tem vídeos assim longos a acompanhar, em que mostram as bonecas com roupa em crochê que ela faz. Também é uma companhia. Tem uma coisa, faz em direto, quem puder ir participando vai conversando. Estão várias senhoras na conversa, sobre tudo e mais alguma coisa.
Também é uma boa companhia. Ela tem feito praticamente todos os dias. Porque já estamos se calhar numa idade, eu ainda não, como é óbvio, mas pelo que eu vejo a grande maioria das senhoras que me seguem têm já a idade da reforma. E às vezes nestes dias assim de inverno, que temos que estar mais por casa, não dá para ir para o jardim, para o quintal ou por outros lados quaisquer. Eu tenho ali as minhas roseiras, coitadinhas, eu tenho meia dúzia só de roseiras que já eram da minha avó, mas eu ando lá sempre de volta delas. Agora com estes dias, meu Deus do céu. Às vezes há alguma sede que tenham passado, agora consolam-se. Acho que até o meu cão anda estressado. Não pode ir para o quintal, está tudo molhado. E com esta mania de gostar do silêncio, há situações em que eu fico assim um bocadinho. Qual é quem já me conhece não liga? Por exemplo, quando vou cabeleireiro, esteticista, manicure, são situações. Geralmente quando alguém me conhece, quando vou a uma e me dou bem com outro serviço, fico por muito tempo. Porque eu não tenho muita conversa. Cabeleireiras, esteticistas trabalham com senhoras e estão muito habituadas a conversar muito. Confesso que houve já uma cabeleireira que eu deixei de ir, até gostava do corte dela. E era no mesmo salão da minha esteticista. Desculpem, da minha manicure. E até, pronto, passou-se assim uma situação, às vezes, uma situação constrangedora, porque é no mesmo sítio, aproveito e marco na cabeleireira. A rapariga não se calou o tempo que me cortou o cabelo. Acreditem, e não é fazer fita, eu tenho realmente problemas. Ela falou da vida dela, é que nem falou da vida de ninguém. Nem me perguntou, podias, então como é que é a sua vida? Não, a rapariga falou da vida dela, mas tudo seguido,
Eu sofri tanto naquele corte de cabelo que nunca mais marquei com ela. Eu vim de lá, assim um bocadito meio adoentada mesmo, porque mexe, mexe. Por isso é que quando me disseram: "Ai, não aguento o silêncio", eu consigo compreender, porque eu também não aguento assim tanta coisa. E a manicure é uma menina, prontos, já me conhece. A outra cabeleireira, eu também só fui àquela porque a minha estava de licença de maternidade e foi uma licença que durou 1 ano e eu tive que recorrer, mas quem me conhece já sabe, já compreende os meus silêncios, a cabeleireira é esteticista, lá vai metendo assim um bocadinho de conversa, lá vamos conversando, assim umas coisas meias passageiras sobre o tempo, porque já se aperceberam que eu não me meto na vida de ninguém, não quero saber da vida de ninguém. Gosto de observar pessoas lá está, para aprender. Mas, se anda com este, com aquele, se foi assim, se foi assado, se calçou botas, se calçou sapatos, não me interessa. Cada um, eu tenho um jeito muito próprio, ando quase sempre, então de inverno, quase sempre de fato de treino, sempre de calças, calças sempre muito largas. É como eu sou, não gosto de roupa justa, é o meu jeito e os outros que tenham o jeito deles ou as outras. Não quero saber, eu nem sequer ando por Facebook perfil, ando na página, se vou ao Facebook é através da página, sigo outras páginas, algumas de outros países, não ando a ver quem faz, quem deixa de fazer. Mesmo diretos para mim é complicado estarem sempre a falar, não aprecio muito, por isso espero que me entendam porque os vídeos em silêncio e porque às vezes em silêncio. E então essas meninas, são mais novas do que eu, já me entendem, já me conhecem e percebem que eu estar lá, porque hoje em dia arranjar unhas é 1 hora e pouquinho. Se eu estiver quase sempre em silêncio, eu não estou chateada, não estou zangada. Estou bem. Por isso se tivesse, lá está, tive alguns problemas com o meu casamento, o meu ex-marido precisava muito de falar e não entendia que às vezes estou bem, não estou moada, não estou zangada. Não sei se lhe acontece o mesmo a si, ou se é a situação ao contrário. Perceba que às vezes alguém está em silêncio e quando era no comboio, tive que andar muito de comboio. Quando era jovem, pois tive que estudar. Eu estou precisamente a 30 quilómetros de Aveiro e 30 quilómetros de Coimbra. Estou mesmo no meio e vivo numa terra que tem estação de comboio. E eu tive que no 11º ir para Aveiro, 12º ir para Coimbra. E quando encontrávamos no comboio, hoje em dia já não ando assim muito de comboio. Talvez um dia volte a andar, não é? Porque a pessoa começa a ter algum receio de conduzir com a idade e eu vivo ao pé quase da estação. Talvez volte a andar de comboio. Mas quando era jovem, ainda era meia hora quase de comboio e vinham umas senhoras, uns senhores, e que precisavam de conversar. Ai, que sofrimento. Mas às vezes conhecerem assim alguém, entendam, a pessoa não está chateada. Eu, por exemplo, nem sequer estou distraída.
ando lá no meu mundo, mas observo muito o mundo à minha volta. Nem sequer ando na linha por ver sem ver o comboio, não é assim uma expressão. Não, eu até gosto muito de observar pessoas para aprender, lá está. Não para cuscar. Isso, a coisa que eu detesto é um bocadinho por aí. Cada um que faça o que quiser e lhe apetecer. Mas se conhecer alguém que goste de estar em silêncio, não se atrapalhe. É, é feitio, não é defeito. É mesmo feitio da pessoa. Isto é um ponto novo. Eu já fiz este ponto, mas terminei nesta carreira. Tinha aqui um picozito. Agora estou a fazer uma versão mais alta, com mais carreiras. E daqui vai seguir, vai haver outra carreira acima desta. É um ponto muito tímido este. Porque é que eu chamo tímido? Fica muito, está muito amarrotadito, não tem muitos fechados, desculpem, não tem muitos pontos altos, mas é um ponto que depois de passado a ferro é que ele mostra o que é. É uma primeira parte tipo carreira única, foi feito neste sentido, agora é feito no sentido normal, digamos assim. Agora é circular a toda a volta. Mas a primeira fase é tipo, é o Asitas, se quiserem depois ver lá no canal do Maria Coração Atelier, é o Asitas. Eu tenho muita... Todos nós acho que temos a cor preferida, o sabor preferido, não é? Todos nós temos as nossas coisas. E eu não é bem por pássaros, se bem que tenho ali uma caturra com 12 anos. Os bichos cá em casa duram muito. Que é uma caturra que conhece o barulho do meu carro quando ele passa lá longe. É terrível aquele bichinho. Mas tenho, por exemplo, paixão por gaivotas e por anjos. Não que eu acredite nos anjos com asinhas, acredito que às vezes temos alguém ao pé de nós, ou pelo menos eu quero acreditar isso para não me sentir tão sozinha. Mas gosto dos símbolos das asas, gosto do símbolo das gaivotas. Não me perguntem porquê, não faço ideia. Talvez porque transmitam liberdade, leveza, descomplicação,
não gosto de coisas complicadas. Agora, este fez-me lembrar, parece o alta definição. Eu vou ter que ver muito bem como é que vou fazer estes vídeos. Eu gostava de seguir com este canal para a frente. Realmente ajudar a combater um bocadinho a solidão. Porque acredito, já dizia o Papa Francisco, que ia ser a doença do século XXI. Eu também tenho momentos desses, porque o ser humano não foi feito para estar sozinho, ou mesmo que gostamos de estar sozinhas. Uma pessoa sozinha não evolui. A minha mania do aprender. Eu sou sozinha, sem discussões não, por favor, não. Mas sem confrontar a nossa opinião com as dos outros, claro que dentro da base do respeito e da consideração, mas uma pessoa sozinha não evolui, porque mete umas talazinhas, pensa como quer, não é? Se não tiver alguém que questione, por isso é que eu no outro canal falo muitas vezes de vídeos para fazer pensar. Eu não quero, não é criticar nem é nada, simplesmente fazer pensar. E uma pessoa sozinha não tem ninguém, faz o que quer e lhe apetece, à hora que lhe apetece, lê o livro que lhe apetece. Eu vivo sozinha, tenho um filhote mais velho muito por perto, vem aqui a casa todos os dias, minha mãe e meu irmão também por perto, mas pronto, eu vivo sozinha. E às vezes noto que não tenho ninguém que me faça pensar. Às vezes é melhor só que mal acompanhada, não é? Pronto, é a opção minha. Mas este canal foi feito um pouco, enfim, é uma gota d'água, não é? Mas a Madre Teresa de Calcutá também dizia, a nossa contribuição pode ser uma gota d'água no oceano, mas o oceano passa a ser diferente com aquela gota d'água. E eu às vezes falta um pouco, que a minha voz, quando começa a falar muito, começa a falhar. Lá é um músculo que eu exercito pouco, e então, por já estar aqui há muito tempo na conversa, está a começar a falhar. E então, mas tenho que ir arranjar outros temas, tenho que descobrir outros temas para conversar, porque há bocado comecei-me a rir, porque parecia que eu estava no programa Alta Definição, na SIC, aos sábados, depois do almoço, com o Daniel Oliveira, já tem muitos anos, é impressionante, a SIC quase que parece o Canal 1 com esse programa. O Canal 1 também tem programas com anos, mantém os programas anos, e o Alta Definição, que eu quando era mais novita, não perdia. E depois, como não havia ainda a possibilidade, mais novita, salvo seja, seus 40, 35, 40, não sei, não havia a possibilidade, 35 não, mais para os 40, não havia a possibilidade de pôr a televisão para trás, não é? De andar com a programação para trás, aquilo chovesse picaretas e canivetes, eu tinha que ver o Alta Definição. E depois também não tinham outros canais, porque o Alta Definição depois dá nos outros canais da SIC também. A SIC Caras, a SIC Mulher, acho que é isso. Hoje já não me puxa tanto, porque é o que acontece, por exemplo, penso eu, nos reality shows. As pessoas já sabem para o que vão com as respostas muito estudadas, vão já com o jogo feito, como é no... Porque eu confesso, hoje não quero saber de nenhum reality show. Mas o primeiro
aquele com o Zé Maria, eu queria que ganhasse a Lourinha, que acho que era a Susana. Uma pessoa vibrou com aquilo, porque realmente era o que era. Sem filtros, sem máscaras, era assim. E o alta definição, pronto, já são muitos anos. É evidente que quem é entrevistado às vezes já vai por uma segunda vez, mas de qualquer forma também já vai ali um bocadinho com a lição estudada. Já sabe muito bem o que quer falar e o que não quer falar e o que fala da maneira que fala, né? Já tem ali as lágrimas guardadas para os momentos certos, então até nem tenho visto. Nem me lembro de nenhum. O último foi com a Dina Aguiar, sei, mas acabo por não ir ver. Mas agora há bocadinho estava-me a lembrar, fez-me lembrar, eu a dizer o que gosto e o que não gosto. E da maneira que foi um programa muito, muito importante para mim, porque gosto de ouvir pessoas a falar. Aliás, os poucos programas de televisão que eu vejo são aqueles programas que têm comentadores a falarem. É a minha ânsia de querer saber mais, de querer aprender, gosto de os ouvir, ouço este, ouço aquele e depois para tentar formar a minha própria opinião. Não vejo muito filmes, se bem que gosto, mas o filme, mesmo que eu não precise das legendas, porque arranho qualquer coisa de inglês, o filme é feito para nós vermos. E eu, ao estar a fazer crochê, não consigo estar a ver filme. Até porque os únicos filmes que eu gosto são de roubos, de assaltos, aliás. Adoro ver filmes com assaltos a bancos e a museus. É a minha paixão. Mas nesses filmes a gente tem que estar a ver, para perceber como é que é o assalto. Não vou tentar assaltar ninguém, nem menos museus e bancos. Os bancos também já lá não têm dinheiro. E os museus, não vou por aí. Mas gosto. Porque são filmes geralmente em silêncio. Já repararam? E tem aquela coisa de o ladrão descer, subir e descer, sempre. O esquema é básico. Em silêncio, às vezes devagarinho, às vezes rápido, com ginástica. E gosto, é os únicos filmes que eu vejo, mas pronto, ao fazer crochê não dá para estar a ver filmes. Nem têm saído grandes filmes dessa temática. Já não vale a pena assaltar museus e bancos muito menos. Só se for na América, que em Portugal os bancos não têm dinheiro com eles. E estamos nos 53 minutos. Eu peço desculpa se foi assim uma coisa muito atabalhoada, porque realmente eu não tenho dom de conversa, eu só quero estar a fazer companhia e de certa forma a fazer pensar, porque todos nós abordamos o mesmo assunto de várias maneiras. Como eu costumo dizer, eu não gosto muito de ter opinião ou que me perguntem a opinião quando eu não ouço as várias verdades do mesmo assunto, não é? O mesmo assunto, o mesmo problema tem várias verdades, tem vários lados, várias opiniões, várias posições e podem ser todas válidas. Por isso, olha, agora no fim do vídeo fica a pensar que filmes é que gosta. Talvez passe a perceber que o silêncio às vezes é um bem necessário ou um mal necessário. Nos filmes
nos filmes dos assaltos, o silêncio é um mal necessário, não é? Lá está, a mesma coisa, e hoje o tema foi o silêncio. Para a próxima vou tentar escolher outro para estarmos aqui a conversar e para pensar no assunto. Não considero o silêncio uma coisa má. Podemos estar em silêncio e estar todos bem. Não sei se já fez algum retiro. Por acaso nunca fiz. Mas deve ser daqueles sítios onde nunca fiz, porque eles são um preço que eu acho assim um bocadinho disparatado. Enfim, pelas descrições que eu vejo, são em sítios simples, dormir em sítios simples, não tem grandes atividades, a não ser caminhar ao ar livre, yoga e coisas do género. Comida, dá-me ideia que é extremamente simples e às vezes são uns preços. Mais vale ir para um bom hotel, como eu gosto, ter direito ao circuito de spa, como eu costumo fazer, e ir caminhar um bocadinho. Fica mais barato que ir para um retiro. É assim complicadito. Mas enfim, cada um. Mas num retiro, por exemplo, o silêncio é precioso. Na igreja também, numa biblioteca ou num museu, convém que esteja tudo em silêncio. O silêncio tem um lado absolutamente necessário. Há sítios em que é obrigatório. No cinema, havia de ser silêncio e não ter as pessoas e os telemóveis e as pipocas. Nunca fui à ópera, nem ao bailado, nem ao balé, mas também deve ser importante o silêncio. Por isso nem sempre é uma coisa má. Vê se para a próxima arranjo um tema mais animadito, mas hoje quis começar com o silêncio porque para perceberem um pouco o que estava por trás deste canal. Não é o querer monetizar, até porque será um canal que dificilmente será monetizado, dificilmente ganharei dinheiro com ele, porque não são vídeos virais, como se costuma dizer. E assim fica a ideia de que é mesmo fazer companhia. Se estiver por aí numa noite de sábado ou de sexta-feira, se bem que no Facebook há muitos diretos para fazer companhia, e numa hora fiz uma volta e agora vou para a segunda. Hoje, se o vídeo não tivesse a falar, até era mesmo em silêncio, porque é domingo muito cedo, não é muito cedo, 9 horas. Devem ser 9h30, comecei às 8h30, devem ser 9h30. E era mesmo em silêncio. Eu vou aproveitar, parece que vem aí uma restinha de sol nestes dias que tem estado bem cinzentões, e vou apanhar um bocadinho de ar que está um bordado alusivo à Páscoa, mas que dá para todo o ano. É um bocadinho alusivo à terra, aos elementos da terra, uvas, espigas, à abundância que pode vir da terra, da agricultura, da natureza. Por isso são símbolos que vieram agora e podem ter um bocadinho a ver com a Páscoa, mas nem tanto. Dá para todo o ano.
e que tenham abundância para vocês também. Um beijinho, um abraço no coração. Até à próxima.